Fala galera, beleza? Então agora a gente vai pro passo 3 da nossa API com Node.js TypeScript que a gente vem fazendo. Passo anterior a gente fez setup do ESLint, passo anterior a gente fez setup do TypeScript. A gente está fazendo setup das coisas que vão nos ajudar a acelerar o nosso desenvolvimento. Esse vai ser bem curto, basicamente, mas eu quero falar dele separadamente, porque é uma coisa bem útil que é fazer setup do modo de desenvolvimento com o TS Node Dev. Beleza? Então, né, como sempre, dá like, dá subscribe, né, marca o sininho lá, isso ajuda bastante a ficar atualizado nos conteúdos novos que estão chegando. A ideia aqui é sempre trazer conteúdo único, né, difícil de achar na internet, conteúdo que a gente faça na hands-on mesmo, ali na mão na massa. Então vamos lá, vamos fazer setup do TS Node Dev e ver para que ele é útil. Bom, se vocês forem ver o que a gente fez até agora aqui no nosso código, né, o que acontece? Quando a gente roda um yarn start, a gente faz build do projeto e aí roda o node no index.js. Então o que acontece? Quando a gente dá um yarn start aqui no comando, yarn start, a gente está rodando o node no código final, já compilado, né? O que significa? Significa que em modo de dev, né, se a gente quiser rodar ele em modo dev aqui, a gente vai ter que basicamente compilar toda vez que a gente mudar alguma coisa, né? Quanto mais crescer o código, mais vai demorar para compilar. Tem uma parada muito interessante que é o TS Node, né? Que basicamente ele te permite, né, rodar. Ele só faz o diff do projeto. Ele tipo um REPL assim de Node, né? Você não sabe o que é REPL, dá uma googleada ali. Mas basicamente ele consegue, né, escutar os arquivos ali. E ele consegue compilar. Ele deixa um processo rodando e consegue compilar só o que mudou. Então é muito mais rápido para usar em modo de desenvolvimento. Não tem por que usar em produção isso, né? Porque em produção a gente quer rodar o Node nos arquivos finais. Mas em desenvolvimento é muito útil porque é muito mais rápido, né, compilar. E também o TS Node, ele é que é usado, depois a gente vai ver com o Jest também usa o TS Node, porque ele consegue importar arquivos TypeScript, compilar e esse tipo de coisa. Então ele é bem útil para desenvolvimento. Beleza? Então a gente vai instalar aqui o TS Node, então é yarn add-d TS Node Dev. O TS Node Dev ele é especificamente para dev, porque ele tem coisas tipo watch, esse tipo de coisa. São melhores que só usar o TS Node normalmente. Beleza? Então vou adicionar ele aqui em mod dev. Então, se eu voltar aqui agora e der a gente vai botar um comando novo aqui que é o start dev. Tinha esquecido de atualizar o arquivo. A grande diferença do TS Node Dev, né, que você já consegue ver aqui basicamente, é que eu consigo apontar ele por um arquivo TypeScript. Então, basicamente, essa é a diferença tanto do TS Node quanto do TS Node Dev. O TS Node Dev é feito em cima do TS Node para usar ele em modo de desenvolvimento. Ele tem mais algumas funcionalidades, né, tipo isso de dar watch, funciona melhor, esse tipo de coisa. E a ideia do TS Node em si é tu poder rodar o Node direto no arquivo TypeScript. Então, tu aponta o Node, o TS Node para o arquivo TypeScript, ele vai rodar aquele arquivo, compilar para ti. Então, tu não precisa estar fazendo, por exemplo, o que eu estou fazendo aqui, dar um build e depois rodar o Node no arquivo final JavaScript. Tu consegue apontar ele para um TypeScript, ele vai rodar aquele TypeScript, compilar, rodar o Node na versão final, tudo transparente para ti. Isso é ótimo para modo de desenvolvimento, mas para produção é desnecessário, né? Porque para produção a gente quer saber exatamente o código que a gente está rodando, e para saber exatamente a gente tem que apontar o Node para o código compilado final, que é o código.js. Mas para desenvolvimento a gente usa isso. Então, com esse comando aqui, eu estou dizendo TS Node Dev roda a partir da index.js no source. Então, se eu der se eu for aqui dar yarn start dev, ele vai rodar, né, para mim lá, ó, rodou aqui, né, beleza. Então, isso aqui, basicamente, a gente fez setup do TS Node Dev para rodar em modo de desenvolvimento.
vai ser bem útil depois na nossa app, né, pra gente usar isso. Aqui foi só o setup do TS Node Dev. E agora o próximo passo a gente vai fazer o setup do Jest e também já começar a escrever código de verdade na nossa app, porque a nossa configuração já está basicamente terminada, beleza? Então vamos para o próximo passo.